Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lauriane Carneiro, sou formada pelo CEPET há um ano. Sou uma das coordenadoras do Hospital Vita Batel, junto com o Dr. Rafael. Acho que vocês conheceram ele ontem, né? E hoje eu fiquei com a missão de passar para vocês um pouco sobre analgesia, sedação e delírio. Bom, é um assunto bem amplo, tá? Daria para a gente ficar aqui 1 hora falando só de analgesia, só de sedação e só de delírio. Mas a gente só tem 30 minutos, para sorte de vocês. Então, eu vou tentar ser bem breve. É lógico que depois vocês vão precisar aprofundar, porque tudo que eu vou falar aqui vão ser coisas que vocês vão usar muito no dia a dia de vocês, tá? Então, sugiro que depois vocês estudem e aprofundem mais nesse tema. Hoje vai ser só uma apresentação, tá? Então, eu vou primeiro começar falando sobre analgesia, depois falo um pouco sobre sedação e, por último, delírio. Em relação à analgesia, não tem como a gente falar de analgesia sem explicar o que é dor, né? A dor é um sintoma frequente em pacientes críticos, pacientes de UTI. Até 50% dos pacientes de UTI presenciam dor, né? E 30% desses pacientes têm uma dor significante, uma dor forte, uma dor que traz consequências para esse paciente. A dor na UTI, ela está principalmente relacionada a procedimentos. A retirada de drenos, cateterização de pressão arterial invasiva, acesso venoso. E uma das coisas que o paciente sempre reclama é de dor durante a aspiração, tá? Esse é um dos procedimentos que mais causa dor em UTI. Então, é ideal que a gente analgesie adequadamente o nosso paciente, porque a dor, ela traz consequências para um paciente que já está grave, né? A dor, ela aumenta a catecolamina, consequentemente aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, acaba fazendo vasoconstrição, isso diminui a motilidade do trato gastrointestinal, aumenta a glicemia, também pode aumentar o consumo de oxigênio para um paciente que já está com a oferta baixa. Ontem vocês tiveram aula de choque, então vocês sabem do que eu estou falando. Então, realmente, a dor é uma coisa que traz muito prejuízo para o paciente. Então, a dor, ela tem que ser avaliada rotineiramente durante o turno na UTI. O ideal é que ela seja avaliada pelo menos uma vez em cada turno, seja pela enfermeira, pela físio, pelo próprio médico, tá? A gente pode perguntar ativamente, porque dor é subjetivo. O que dói em mim pode não doer em você, né? Então, a gente pode perguntar ativamente para o paciente que está acordado, né? Se ele é um paciente acordado, orientado, a gente pode usar a escala numérica de dor. E se caso o paciente não tenha o cognitivo muito bom, não consegue graduar essa dor numa escala numérica, a gente também tem a escala visual. Então, como eu mostrei, a dor, ela traz muitos malefícios. E se a gente tratar adequadamente essa dor, a gente tem alguns trabalhos que mostram que a gente vai ter um benefício em menor tempo de ventilação mecânica, menor número de infecções nosocomiais, menos intervenções desnecessárias nesse paciente, às vezes acaba prolongando o internamento dele e trazendo várias outras consequências. Então, a gente tem que buscar ativamente identificar, graduar e tratar adequadamente a dor na UTI, tá? Como eu falei, a dor é subjetiva e cada paciente sente de uma forma e expressa de uma forma. E os sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, sinais vitais, eles não são fiéis. Às vezes tem paciente que está com dor e não necessariamente ele vai estar taquicárdico, hipertenso. Então, não é validado você avaliar a dor por sinais vitais. O ideal é que você avalie perguntando em pacientes que estão acordados, ou pela escala visual ou pela escala numérica, ou que você utilize escalas, né, para o paciente que não se comunica, paciente sequelado de AVC, ou paciente que está entubado. O ideal é que você use algumas escalas para conseguir graduar essa dor. Eu trouxe aqui para vocês a principal escala que a gente usa em UTI,
é a Behavior Pain Scale. É uma escala que ela avalia principalmente 3 domínios: expressão facial, movimentos de membros superiores e a interação do paciente com a ventilação mecânica. Depois vocês dão uma olhadinha, é uma escala que pode variar de 3, que é a pontuação mínima de cada domínio, e a 12, que é a pontuação máxima, né? Você avalia se aquele paciente está com a face tranquila, aquele paciente que já está fazendo careta, incomodado, brigando com o ventilador, ou se ele está relaxado, tranquilo, ou se ele está... Qualquer procedimento que você vai fazer, ele tende a fazer contratura, então você avalia certinho a escala, varia de 3 a 12. Se você obteve uma pontuação maior que 5, isso pode predizer que esse paciente tenha dor e você deve prescrever uma analgesia adequada para ele, ou se ele já tiver com analgesia, melhorar essa analgesia, tá? Em relação ao tratamento, para dor leve, a gente utiliza analgésicos comuns, né, dipirona, paracetamol. Anti-inflamatório, raramente vocês vão usar em UTI, porque anti-inflamatório faz muita insuficiência renal. E a maioria dos nossos pacientes ou são pacientes idosos ou pacientes que já têm múltiplas disfunções. Então, a gente evita bastante usar. Mas se você tiver um paciente jovem, com função renal estável, tranquilamente pode fazer anti-inflamatório, tá? Lembrar dos efeitos colaterais da dipirona, pode fazer a granulocitose, do paracetamol, ainda mais se usado por tempo muito prolongado, pode ser hepatotóxico, tá? Para dor moderada, a gente usa opioides fracos, como tramal, codeína, né? A gente pode usar desses opioides mais fracos, e para dor intensa, opioides mais fortes, como morfina e fentanil. Em relação ao tramal, ele tem uma ação analgésica moderada, porém ele faz muita intolerância do trato gastrointestinal. O paciente faz bastante náusea, pode vomitar. E vocês têm que tomar cuidado porque ele inibe a recaptação da serotonina e pode causar síndrome serotoninérgica. Então, o paciente que já usa sertralina ou outro qualquer inibidor da serotonina, vocês têm que cuidar e, de preferência, usar outro analgésico, tá? Morfina e fentanil eu vou falar mais pra frente na sedação e efeitos colaterais também, tá? Bom, então, em relação à analgesia, é isso, tá? Procurar ativamente, usar as escalas, tratar adequadamente. O ideal é que você faça uma analgesia multimodal, tá? Que você escolha várias classes de analgésicos e use doses menores de cada um desses analgésicos, isso para evitar o efeito colateral de cada um, tá? E também, antes, em que momento que a gente vai sedar o paciente na UTI? Geralmente a gente mantém o paciente acordado, né, tranquilo, mas quando esse paciente está em insuficiência respiratória, precisa ser entubado, está com uma instabilidade hemodinâmica grave, que você precise diminuir o consumo de oxigênio, você vai precisar sedar e entubar, enfim, deixar esse paciente tranquilo. Na UTI, a gente nunca deixa o paciente extremamente sedado em RAS -4, -5, salvo algumas exceções que eu já vou explicar para vocês, e o que é RAS também. Então, as indicações de sedação, isso aqui é mais para anestésio, né? A gente não faz muito isso. E aqui, em relação a melhorar a sincronia paciente-ventilador, obviamente, primeiro você vai tratar a sincronia, ver por que o drive ventilatório daquele paciente está aumentado. Se ele está com febre, se ele está com dor, se ele está convulsionando, se ele está hipoxêmico, se ele está hipercapnico, entender o porquê, se ele está com fome de fluxo, ajustar a ventilação mecânica, se nada deu certo, aí você vai partir para a sedação. Então, primeira coisa, analgesia adequada, tá? E depois que você fez a analgesia multimodal, nada deu certo, aí você vai sedar o paciente. Ou aquele paciente que está extremamente grave, que você vai manter sedado alguns dias até ele entrar em curva de melhora, ele atingir uma cardioestabilidade, né? Ou que a parte pulmonar esteja em curva de melhora. A gente sabe, isso a gente tem, há muito tempo a gente sabe, vários trabalhos já mostraram que você manter o paciente sedado, porque antigamente era muito comum você entrar nas UTIs, o paciente não se mexer, ficava lá 7, 10 dias totalmente sedado, sem interagir, nada. E isso
mostrou que a gente só tem malefício, tá? Aumenta tempo de ventilação mecânica, aumenta tempo de internação, aumenta a taxa de delírio e, consequentemente, aumenta a mortalidade. Então, como que a gente vai avaliar a sedação desse paciente? Se a sedação está adequada. O ideal seria o BIS, que é um monitor, depois eu vou mostrar para vocês, depois nas perguntas vocês me perguntam como que funciona o BIS, porque vai demorar para explicar. Mas na UTI a gente não tem, nos centros cirúrgicos os anestésios usam bastante. E na UTI o que a gente tem também são escalas, né? A escala mais usada é a escala de Haas. E o objetivo, como eu falei, a gente é manter uma sedação mais leve possível, tá? Como você já fez a analgesia adequada, esse paciente já vai estar mais tranquilo e confortável, você vai conseguir usar pouco sedativo. Usando pouco sedativo, isso você vai evitar efeito colateral, vai evitar vários malefícios que pode trazer ao paciente. Então, o objetivo é manter esse paciente de -2 a 1, tá? Manter ele calmo, colaborativo, aquele paciente que você faz um estímulo verbal, ele desperta o chamado, ele não precisa estar totalmente afundado em coma profundo. A única indicação, o único paciente que você vai deixar em Haas -4, -5, são algumas que eu estou mostrando aqui. É na SARA grave, geralmente na SARA grave, quem trabalhou aí com Covid sabe bem do que eu estou falando, são pacientes que têm uma relação PF menor que 150, esse paciente você tem que deixar bem sedado, porque provavelmente você vai precisar bloquear, e você não pode bloquear um paciente que esteja acordado. Então, você tem que garantir que ele esteja completamente sedado, tá? Muitas vezes o paciente vai precisar de prona também, enfim. Em casos de hipertensão intracraniana refratária, também, porque qualquer esforço que esse paciente faça, ele pode herniar. Em casos de estato epiléptico, se você já tratou, já fez de tudo, já chegou no fim da linha, você tem que manter ele em Haas -4, -5 também. E instabilidade hemodinâmica grave é controverso. Se esse paciente está muito grave, está com droga vasoativa muito alta, está com a perfusão comprometida, se você manter ele ali, o objetivo para você sedar o paciente nessa condição aqui é para diminuir o consumo de oxigênio. Então, se ele está tranquilo, ele não está interagindo com a ventilação mecânica, ele está bem entregue, você não precisa afundar ele completamente. Bom, então a gente já falou como que a gente vai avaliar a sedação, as indicações, agora eu vou falar um pouco dos medicamentos que a gente usa para sedar os pacientes na UTI, tá? Então, a gente usa basicamente opioides e não opioides. Os não opioides são os hipnóticos, os remédios que a gente induz o paciente para intubação ou na sedação contínua. Em relação aos hipnóticos, o mecanismo de ação deles, eles podem sedar, fazer esse paciente ficar desacordado por principalmente 2 mecanismos, tem várias outras classes. A principal delas, os que a gente mais usam, são hipnóticos que potencializam a inibição GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório, então se você potencializa a ação dele, você vai sedar esse paciente, você vai inibir. Ou você pode também fazer antagonizar a excitação. O principal neurotransmissor excitatório é o N-metil-D-aspartato. Então, se você antagoniza, se você inibe ele, você consegue também sedar esse paciente. O principal representante dessa classe é a ketamina. Depois eu vou falar os benefícios e malefícios de usar a ketamina. E outro mecanismo que a gente também tem é o agonismo alfa-adrenérgico, tá? Que pode ser, a gente tem a clonidina, tem a dexmedetomidina, que é o Precedex, e tanto a ketamina quanto a dexmedetomidina, além de serem hipnóticos, eles também têm analgesia, tá? Você tem que tomar cuidado, porque quando você prescreve um hipnótico que apenas atue no receptor GABA, ele só vai ter efeito sedativo, hipnótico, tá? E são os que a gente mais usa, eles não têm efeito analgésico.
Os únicos que têm hipnóticos, que têm efeito analgésico, é a ketamina e o Precedex, tá? Então, quando você faz os principais representantes dessa classe aqui, é o midazolam, o propofol, o etomidato e barbitúrico, que raramente a gente vai usar. Então, esses fármacos, eles fazem depressão do sistema nervoso central, eles são dose dependentes, quanto maior a dose, mais sedado e mais hipnose você vai causar nesse paciente. Eles diminuem o metabolismo cerebral, diminuem o fluxo sanguíneo cerebral e diminuem a pressão intracraniana, tá? Então, são bons medicamentos para usar para pacientes neurocríticos. Uns mais, outros menos. Já vamos falar particularmente, rapidamente, né, de cada um. Eles também podem fazer depressão cardiocirculatória, fazer instabilidade hemodinâmica, diminuir pressão e também, obviamente, fazem depressão respiratória. Em relação ao mecanismos de ação dos opioides, os opioides eles agem nos receptores Mi1, Mi2, kappa, sigma e delta. Fazem analgesia supraespinhal, espinhal e os efeitos colaterais dos opioides estão relacionados principalmente a receptor Mi2. Todas aquelas efeitos colaterais indesejáveis que a gente já conhece. Aqui é só uma tabelinha para vocês terem depois, que eu acho que vocês gostam de saber bastante dose por quilo, quantas ampolas, quantos ml. Depois vocês dão uma olhadinha. Isso aqui para indução, tá? Para intubação. Então, agora eu vou falar rapidamente a particularidade de cada remédio que a gente usa para sedar e para analgesiar o paciente. O primeiro que eu vou comentar é o propofol, ele é da classe isopropilfenol. A vantagem do propofol é que ele também é broncodilatador. Então, se você vai sedar, intubar um paciente de POC, por exemplo, que está em crise de broncoespasmo, ótimo usar propofol, porque ele também vai broncodilatar e vai ajudar a tratar o broncoespasmo. Porém, ele faz muita instabilidade cardiovascular, faz muita hipotensão. Inclusive, é proscrito você induzir sedação para intubação em idoso que está hipotenso, porque esse paciente tem risco de fazer parada cardiorrespiratória na indução, tá? Então, na indução, você fazer ele em bolos para intubar, ele vai ter um efeito cardiovascular muito intenso. Na infusão contínua, em bomba, não é tanto, tá? Tem que lembrar que ele é ótimo, né? Como eu falei, é um dos melhores sedativos, é um dos que vocês vão usar mais em hospitais particulares. E ótimo para deixar a infusão contínua, porém, a gente não pode passar mais do que 20, 25 ml hora, porque ele é uma emulsão lipídica. Então, ele é muito calórico, né? Só que é uma caloria vazia, uma caloria sem proteína. Então, tanto que o pessoal da nutrição sempre pergunta quanto que está de propofol, porque daí eles têm que fazer o cálculo calórico baseado no tanto de propofol que está entrando, para não entrar tanta caloria para esse paciente, tá? Além disso, ele é um meio de cultura, tá? Como é uma emulsão lipídica, aumenta a chance de infecção. E também ele arde, dói um pouquinho também, tá? Tem que ficar atento. E nos pacientes que têm infusão prolongada, geralmente mais que 48 horas, e numa dose de maior que 4 a 5 miligramas por quilo por hora, tem risco de fazer síndrome de infusão por propofol. É extremamente rara, eu vi uma vez, mas uma taxa de mortalidade extremamente elevada. Então, todos os pacientes que estão com propofol mais que 3, 4 dias, estão com dose elevada, o ideal é que você dose triglicerídeos, TGO, TGP, monitore CPK, porque ele faz rabdomiólise, pode fazer disfunção renal, acidose, isso que é a síndrome da infusão, tá? Os benzodiazepínicos, o principal que a gente usa é midazolam. Midazolam a gente tenta evitar principalmente em paciente idoso com insuficiência renal, porque ele acaba acumulando e depois é difícil de despertar esse paciente. Em relação ao propofol, ele é um pouco menos, causa menos instabilidade. O midazolam está associado, vários estudos já mostraram que ele está associado ao aumento do risco de delírio, também por isso que a gente evita em idoso, aumento do tempo de internação, aumento de internamento hospitalar e ventilação mecânica.
Ah, ele tem um antídoto, que é o flumazenil, né? Só que a meia-vida do flumazenil é bem menor do que a meia-vida do midazolam. Então, se você pega um paciente intoxicado por midazolam, daí você faz o flumazenil, ele acorda. Dá 20 minutos, ele dorme de novo. Então, ou você vai ficar fazendo flumazenil muitas vezes, ou você tem que proteger a via aérea desse paciente. O etomidato é uma das principais drogas que a gente usa na indução para intubação, porque ele é uma droga que não causa hipotensão, ele tem uma boa cardioestabilidade, ele faz parte da classe dos imidazólicos carboxilados. A gente usa muito para induzir, mas não usa etomidato em infusão contínua, tá? Porque ele inibe a 11-beta-hidroxilase e ele pode fazer insuficiência adrenal. Então, você não vai usar nunca etomidato em infusão contínua. Também pode fazer mioclonia, disfunção plaquetária. Barbitúrico, raramente, eu nunca usei, mas tem indicação porque ele é o melhor hipnótico neuroprotetor, ele diminui bastante fluxo sanguíneo cerebral, hipertensão intracraniana. A única indicação é para hipertensão intracraniana refratária fim de linha, tá? Porque ele faz muita instabilidade cardiovascular e também é muito imunossupressor, então o paciente fica mais propenso a fazer infecção. Então é uma droga que é ótima para hipertensão intracraniana refratária, que o paciente já não responde a mais nada. A ketamina faz parte da classe das fenciclidinas. É uma ótima droga. Eu confesso que antes do Covid a gente não usava tanto em UTI, mas depois do Covid, que a gente teve escassez de vários medicamentos e tal, a gente acabou usando bastante. É uma droga bastante usada pelo pessoal do anestésio. E é uma ótima droga. Ela tem também, assim como o Propofol, ele é broncodilatador, então para paciente com broncoespasmo é bom. Ele, na verdade, ele é até simpático mimético. Ele aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. Então, você só tem que ter cuidado em idoso com risco cardiovascular elevado, tá? Também é contraindicado em pacientes neurocríticos, porque ele também aumenta a pressão intracraniana, pode aumentar a hipertensão, a pressão intraocular também. Ele também é bastante alucinógeno. Então, um paciente que fica muito tempo com ketamina, às vezes você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para acordar esse paciente. A dexmedetomidina, o agonista alfa central, né? Ele, ao contrário da ketamina, lembra lá que eu falei que a ketamina e a dexmedetomidina, ambos, além de ser hipnóticos, analgésicos, né? Só que a ketamina é simpático mimético e a dexmedetomidina é simpaticolítico, tá? Então pode diminuir frequência cardíaca e fazer hipotensão. Essa droga é ótima para paciente em delírio, tem alguns estudos que mostram que diminui o tempo de ventilação mecânica e também melhora a qualidade do sono dos pacientes. Os opioides, a morfina, então, ela pode fazer instabilidade cardiovascular, porque ela tem liberação de histamina, isso causa vasodilatação, hipotensão. Ela também pode fazer bradicardia, um estímulo vagal. E, bom, dose eu não vou falar muito. O fentanil é outro opioide que a gente usa muito em bomba, em infusão contínua, né? Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. O fentanil, ele não gera metabólito ativo com excreção renal, então você pode usar em paciente com insuficiência renal. Só que ele tem metabolização hepática. A morfina também tem metabolização hepática. Só que a morfina, ela metaboliza no fígado, gera alguns metabólitos ativos que vão ser excretados pelo rim. Então, a morfina você tem que cuidar em paciente com insuficiência renal. O fentanil, nem tanto, ele não gera esses metabólitos ativos, tá? Ele pode, durante a indução para intubação, tem risco de fazer rigidez torácica. É bem raro, mas às vezes acontece e é terrível, tá? Aí você tem que fazer mais doses de bloqueador neuromuscular. Que mais do fentanil? Acho que é isso. O remifenta é uma droga ótima para
principalmente para paciente hepatopata, porque como o fentanil, morfina é metabolização hepática, a gente não deve fazer no paciente hepatopata. Então, o Remifenta é uma ótima droga porque ele... Já? Meu Deus do céu! Ferrou! Ele é uma ótima droga porque ele não é metabolizado no fígado, ele é metabolizado no plasma por esterálises plasmáticas. Metadona a gente usa bastante para desmame de opiáceo, tá? É uma droga que pode ser feita VO, subcutânea, tá? Não tem eliminação inalterada por insuficiência renal. A potência dela é de 1 a 2 vezes em relação à morfina. O bis, depois vocês me perguntam sobre o bis. Agora, em relação a delírio é rapidinho. Então, assim como a gente considera o paciente hipotenso, ele está com disfunção hemodinâmica, o paciente oligúrico está com disfunção renal, delírio é disfunção cerebral, tá? É disfunção orgânica. E como que a gente avalia, né, essa consciência do paciente? A gente tem que avaliar tanto quanto ao nível de consciência, pela escala de Glasgow, enfim, quantificar quantitativamente e avaliar qualitativamente em relação à atenção, à memória, à cognição, comportamento, porque o delírio, na verdade, ele é um comprometimento do conteúdo da consciência, tá? É um sofrimento cerebral difuso, não é um sofrimento focal, né? O delírio, ele é caracterizado, então, como um déficit de atenção, um déficit cognitivo, num paciente que está bem, ele precisa ter instalação aguda. O paciente está bem, do nada começa a ter um pensamento desorganizado, começa a ter desatenção. Ele precisa ser agudo, ter surgido nas últimas 24 horas ou nos últimos dias. Ele precisa ter esse déficit de atenção, ele precisa ter... normalmente ele flutua ao longo do dia, tá? Ele piora geralmente ao entardecer, o que a gente chama do fenônimo do pôr do sol. Começa a dar 6 horas da tarde, os velhinhos começam tudo a causar na UTI, né? Ele pode ser, a gente vai ver que ele pode ser hipoativo, misto ou hiperativo. E geralmente acontece uma inversão do ciclo sono-vigília. Em relação à incidência, 24% dos pacientes hospitalizados podem apresentar delírio. Se esse paciente for para UTI, essa incidência já sobe para 40% a 45%. E em pacientes graves e em ventilação mecânica, isso sobe para 80%. Então, delírio é uma coisa que vocês vão diagnosticar e tratar muito. Espero que diagnostiquem, tá? Esse estudo aqui é uma meta-análise com 42 estudos e ele mostra que os pacientes com delírio, eles têm 2 vezes mais chances de morrer, eles têm aumento do tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI, tempo de internação hospitalar. Em relação à fisiopatologia, então, normalmente são lesões, são comprometimento de estruturas que atuam tanto do nível quanto da manutenção da consciência e geralmente são lesões mais para cima. Raramente um paciente que tenha lesão de ponte baixa ou bulbo vai causar delírio. Ele tem como fisiopatologia um aumento da ação dopaminérgica, por isso que a gente usa haloperidol para tratar, que é um antagonismo dopaminérgico, e também tem uma diminuição da atividade colinérgica. Internar um paciente na UTI, você já tem que ficar de olho. Se esse paciente for idoso, for demenciado, tiver escolaridade baixa, já fizer uso de psicotrópicos, tem doenças crônicas ou é etilista, esse paciente já tem um risco bem aumentado para delírio e vocês têm que fazer uma busca ativa, porque o que melhora o delírio é a prevenção e não o tratamento, que vocês vão ver mais para frente. Então, as causas, pode ser estrutural, qualquer paciente que faça lesão estrutural realmente do cérebro, AVC, hidrocefalia, enfim, qualquer causa estrutural. Causa metabólica, principalmente relacionada à osmolaridade sanguínea, sódio, hipoxemia, hipercapnia, glicemia, uremia, enfim. Nutricional, deficiência de vitamina B12 está bem relacionada, principalmente paciente etilista, pós-bariátrico, desnutrido. Tóxico,
paciente com cefepime, intoxicação por cocaína, anfetamina, enfim, várias outras coisas, infecciosa, principalmente pacientes que fazem sepse, outras disfunções orgânicas, dentre elas a disfunção neurológica, delírio, que pode aumentar a mortalidade, tudo aquilo que eu falei. Então, como que você diagnostica delírio, né? Você tem a principal ferramenta usada para fazer o diagnóstico delírio é o CAN-ASU. Vocês já devem conhecer. Então, eu preciso que esse paciente ele tenha a capacidade de responder, né? Ele precisa estar interagindo, e daí eu vou aplicar o CAN. Para eu dizer que esse paciente tem delírio, ele precisa ter, então, ser uma alteração do nível de consciência de início agudo, né? Ou flutuante. Ele precisa ter falta de atenção. E daí ele precisa ter ou pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência. Como que eu avalio isso? Então, eu vi lá, é agudo, é flutuante. Para eu ver se esse paciente está desatento, eu pego a mão dele, peço para ele apertar minha mão toda vez que eu falar a letra A, eu falo uma sequência de letras e tem que ver se ele vai apertando. Se ele tiver mais que dois erros, ele tem desatenção. Como que eu avalio o pensamento desorganizado? Eu faço aquelas 6 perguntinhas. Pedra flutua na água, 1 quilo pesa mais que 2 quilos. Faço 6 perguntas, ele tem chance de 6 acertos. Se ele errar, se ele tiver menos que 4, ele tem pensamento desorganizado. E, por último, eu avalio o nível de consciência, seja por Glasgow, seja por Haas, tá? E daí eu defino. Então, assim que eu apliquei o CAN, se ele deu positivo, esse paciente tem delírio, ele pode estar tanto num delírio hiperativo quanto num delírio hipoativo, ou misto, ele oscilar. O delírio hiperativo, o paciente extremamente agitado, combativo, e hipoativo, aquele calmo e tranquilo. O hipoativo é o mais frequente e o mais grave e o mais difícil de diagnosticar, porque esse paciente aqui incomoda, esse aqui você vai ver. Esse aqui não, ele está lá quietinho, tranquilo, não incomoda, não faz nada. Então, esse aqui é um trabalho, uma meta-análise também, que mostrou, aqui, como vocês podem ver, o delírio hipoativo, a incidência bem maior quanto comparado ao hiperativo e ao misto. Aqui, em relação ao prognóstico, a gente pode ver que delírio aumenta muito a mortalidade e o delírio hipoativo aumenta demais. O misto também, porque o misto o paciente tem o hipoativo, né? Aqui eles fizeram uma análise e eles viram que o paciente que tem delírio hipoativo ou misto, ele tem 2,4 vezes mais chance de morrer do que qualquer outro paciente, tá? Aqui, em relação à institucionalização, o paciente que tem delírio tem mais chance de ser institucionalizado na alta. Aqui, em relação a déficit cognitivo relacionado ao delírio, então, você ter delírio na UTI, e se você permanecer em delírio, o tanto de tempo que você permanecer em delírio, isso vai piorar a parte cognitiva. E, então, em relação ao tratamento não farmacológico, em relação à prevenção, a gente tem um estudo de 1999 de uma médica que aplicou esse bundle aqui com 6 medidas para tentar diminuir delírio, isso na enfermaria, e deu certo. E daí esse estudo foi a partir daí que a gente começou a implementar o bundle ABCDF na UTI, tá? Que consiste, esse bundle, a gente aplicar esse bundle, esse estudo de 2015 mostrou que você consegue reduzir em 40% a taxa de delírio. Então, é bem importante fazer medidas preventivas, tá? Esse bundle consiste em sedar menos, como eu falei, sedação o mínimo possível para manter esse paciente confortável, fazer despertar diário, óbvio que no paciente COVID, ruim, grave, instabilizado, você vai fazer isso quando você conseguir, obviamente, né? Fazer teste de respiração espontânea assim que possível, buscar ativamente delírio. Lá no Vita, quem faz todo dia nesses pacientes com fator de risco a avaliação do CAN-ASU é o pessoal da psicologia. Mobilizar precoce esse paciente e colocar o familiar dentro da família, que isso ajuda, dentro da UTI, que isso ajuda também. Todas essas medidas conseguiram diminuir a taxa de delírio em 40%. Então, em relação ao tratamento, a gente pode usar tanto antipsicóticos típicos quanto atípicos, tá? O principal que a gente usa típico é o Aldol, o atípico é a risperidona e a quetiapina, e a gente também pode usar dexmedetomidina.
Porém, o tratamento não é muito eficaz. Esse estudo aqui é um estudo bem conhecido, é o MIND USA, que comparou haloperidol, ziprasidona, ou seja, um antipsicótico típico, um atípico, e placebo, e não teve diferença no tempo de delírio. Então, você fazer ou não fazer é a mesma coisa, tá? Esse outro aqui também, ó, comparou o típico com placebo, o atípico com placebo, e também vocês veem que o diamante aqui encosta no 1, então não teve benefício também, não teve menos tempo. Então, porém, a dexmedetomidina ela se mostrou benéfica e ela mostrou que pacientes que com delírio e que usaram dexmedetomidina tiveram maior tempo livre sem ventilação mecânica. Então já é alguma coisa, né? Então, a mensagem que fica para vocês é que delírio é uma disfunção cerebral, ele é comum e subdiagnosticado. A melhor ferramenta para diagnóstico é o CAN-SU. O mais comum e mais grave é o delírio hipativo. Lembrar das medidas de prevenção, que são o que os estudos mostram que realmente tem benefício, né? Diminui em 40%, porque a gente já viu que o tratamento não tem muito benefício, principalmente sedação leve, despertar diário e mobilização precoce foram os que mostraram melhores desfechos. Não tem diferença, né, no tratamento, como eu falei, e dentre eles o melhor é a dexmedetomidina. Só uma última dica, assim, para vocês, se vocês quiserem aprofundar, leia esse guideline de 2018. Aqui ele eles fazem umas 37 recomendações do que é melhor em relação à analgesia, sedação, falam de várias drogas. Então, acho que é uma leitura complementar bem interessante. Acho que é isso. O BIS, na UTI é muito raro, eu vi uma vez só. E ele é um monitor e ele tem esses eletrodos aqui e a gente consegue captar a atividade cerebral do paciente. Então, ele é o melhor que tem. Ele é caro, esses eletrodos são extremamente caros, mas o tanto que você economiza de sedativo, diminui efeito colateral. Então, às vezes, o custo vale a pena. O ideal é que você, para manter uma sedação ideal, é entre 40 e 60. Quando você quer acordar, avaliar a extubação, ele tem que estar maior que 80, porque sem acordado, 0 é coma profundo e 40 a 60 o paciente está bem sedado.